Fala galera, beleza? E qual vai ser a de hoje, dia 29/8? A voz tá daquele jeito. Eu vou fazer uma atualização geral, mas vou começar falando com vocês, agradecer muitas mensagens que eu não pude responder. Eu entrei numa missão de formar uma turma em sala de aula e essa missão durou aí 3 semanas de sala de aula, mais tempo de preparação anterior, praticamente um mês aí quase que incomunicável. Para isso eu parei de pegar processo, tá? Para poder só dar manutenção para os que já estavam em andamento e fiquei incomunicável. Eu não podia mexer em celular, em nada. Tive que comprar até um relógio para que, se algo acontecesse em casa, a minha família pudesse me contatar e eu ver no relógio que eles estavam mandando mensagem. Só que pelo mesmo relógio eu via a mensagem chegando, e eu não podia responder. Muitos preocupados achando que podia ser saúde, alguma coisa assim. Tô legal, tô inteiro, tô moído, não tem voz, tô mancando, mas tô inteiro. E era por isso que eu não podia responder, tá? Agora a gente vai retornando aos poucos, mas eu vou deixar vocês atualizados do que aconteceu, do que a gente estava fazendo. Uma das coisas que aconteceram que eu não dividi com vocês foi uma restituição em massa que aconteceu no Sisgecorp, em pastas físicas e tudo mais. Algumas não podendo ser nem defendidas, né? Em deferimentos direto, mas restituições também em massa. E a gente lutou contra isso, tá? Um dos motivos das restituições em massa foi não aceitar o e-notoriado, reconhecimento de firma online da procuração. Em 2020 a gente já lutou essa briga, em 2021 ou 22 a gente lutou essa briga, em 2023 ou 4 a gente lutou, em 2025 mais uma vez. Nós tivemos fácil aí quase 30 processos restituídos com essa justificativa. Entramos com recurso mais uma vez, demonstramos que é lei, que precisa ser aceito. Isso aconteceu em 18/8, a restituição em massa. Eu entrei com todos os recursos, fiz todos os recursos, entrei com todos os recursos e dentro de poucos dias todos foram revertidos para deferidos e aceitos. É assim que tem que ser. E a gente conseguiu ganhar mais essa, tá? Tivemos problemas e estamos tendo problemas Brasil afora de indeferimentos de autorização de equipamentos de recarga, que isso fica a cargo do Exército. A princípio a gente achou que seria bom continuar com o Exército, mas com esses entendimentos que não estão embasados em lei, que estão embasados em decidimos, isso não é nada legal. Então era melhor que tivesse passado para federal, se for para tratar o atleta desse jeito, né? Decidimos que ninguém pode ter mais do que uma máquina de recarga. Por que decidimos? Porque decidimos. Mas por quê? Porque sim. Com base em nada. Né? Eu sei que fica redundante a gente ficar batendo nisso, mas qualquer atleta de alto rendimento, ele precisa pelo menos de uma, duas máquinas. O correto, né? O correto seria. No Brasil é quase inviável pelos custos e burocracias, mas o correto seria você ter para cada equipamento seu uma máquina de recarga específica, para ela ficar regulada para aquele equipamento. Não é para cada calibre, não, é para cada equipamento. Eu tenho 2.40, se eu fizer a mesma munição para as duas, dá bom em um, dá ruim no outro. Vocês já viram isso. Então seria para cada equipamento uma máquina. Por isso que você vê lá fora pessoas com bancadas como essa, onde só tem uma máquina instalada, você vê bancadas com 5, 6, 7 máquinas instaladas. E é por isso. E indeferindo autorização de compra com base de que não pode ter mais uma. Mas o absurdo piora. Indeferindo apostilamento de máquina de recarga com a mesma justificativa. Mas o apostilamento para máquina de recarga, a autorização já aconteceu. A compra já aconteceu. A emissão de nota já aconteceu. E a máquina já chegou para o atleta. O atleta já está utilizando uma máquina e o apostilamento é indeferido. E aí, ilegalidade? Quer dizer que eu tenho uma máquina comprada com autorização legal, comprada de forma legal, com nota fiscal, tudo legal. Aí ela se torna ilegal porque não está apostilada no meu acervo.
A gente vai mais uma vez, já entramos com defesa e as defesas não foram aceitas. A gente vai entrar mais uma vez. E se isso não mudar, eu sei que também o Diogo da Recarga Clube está bem empenhado nisso. Eu sei que o Roncalli está empenhado nisso. Eu sei que o canhoto armamentista está empenhado nisso. Eu sei que diversas outras pessoas também estão empenhadas nisso. Ninguém está fazendo nada sozinho, então não vai ter um pai da criança, vai ter uma família toda brigando por vocês aí para ver o que a gente consegue de sucesso nisso. E se não for possível alterar isso via conversa, via defesas e via tudo, vai ter que ser via judicial. Vai ter que ser via mandado de segurança, porque não pode uma máquina comprada legalmente com autorização nota fiscal não ser protocolada ao CR do atirador, o acervo do atirador, tá? Bom, nós tivemos também várias defesas protocoladas sobre transferências para os acervos de coleção. A princípio solicitaram aquela declaração com base em alguns poucos órgãos e pessoas que poderiam fazer. A gente sabe que essas declarações não são baratos, ainda mais sendo solicitado e sendo a única opção, não é barato. Então a gente entrou com defesa com isso para mim também. E mais uma vez, não fizemos sozinho, tá? Mário Vigiani, Dr. Mário Vigiani, foi um dos que entraram, acho que se não o primeiro, um dos primeiros a entrar com essa defesa. Fez uma defesa muito bem estruturada e entrou com essa defesa. Parabéns, Mário. Tá? Nós também fizemos a nossa, não seguindo muito na mesma linha, mas defendendo e dando opções do que ser feito, né? Você poder demonstrar via Wikipédia, você poder mostrar via uma declaração mais simples, que o primeiro lote de fabricação daquele equipamento aconteceu no ano de tal, que era só o que eles estavam querendo. A gente sabe que a Polícia Federal já se posicionou sobre os mesmos órgãos e também acrescentou que o IAT, credenciado à Polícia Federal, né, o instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal, também vai poder fazer essa declaração, mas a gente continua na nossa linha de não depender de terceiros, não por ter nada contra, mas mais uma vez, para tentar desburocratizar e também diminuir o ônus, o custo de tudo isso para o atirador. Esses processos eles foram todos colocados, protocolados as defesas em 16/7 e a gente está aguardando resposta até agora, tá? Falando de atualização, a gente entra com a atualização CISGECORP e também SINARME-CAC. Hoje, dia 29, era para todos os processos estarem em andamento pelo SINARME-CAC, todos já estarem disponíveis e funcionando, pois nem o SINARME-CAC aceita o login hoje, né? Está fora do ar. Você consegue pôr CPF, senha, ele faz o login, abre uma página de que você é convidado. Não aparece informação nenhuma e você não consegue fazer processo nenhum. Mas fora isso, até aqui, todos os processos que nós tentamos solicitar, que já eram para estar liberados, não foram liberados, exceto o GT. Exceto o GT, que tem aquela demora para aparecer os equipamentos. Nessa semana já teve mais uma leva de equipamentos que teve atualização e começaram a aparecer no acervo. Não todos ainda, mais uma vez. Eu mesmo tive 2 equipamentos deferidos praticamente no mesmo tempo e um apareceu e o outro não. Então, eles prometem essas atualizações a cada 15 dias, mas isso não tem acontecido. Não é a cada 15 dias que está sendo atualizados as bases e tem sido possível fazer os processos. Quem sabe esse fora do ar agora, meio estranho, meio que como convidado, pode ser para resolver esse e outros problemas como aquele login em looping infinito, que pessoas que têm empresas vinculadas ao seu CPF têm essa dificuldade para fazer o acesso inicial. Então já tem muito tempo que isso foi até divulgado por eles mesmos, até um paliativo por eles mesmos, mas a solução não apareceu até agora, mais uma vez, né? Então, já falaram para mim, pô, Zanardi, faz atualizações SINARME-CAC, igual você faz esse GECORP. Eu estou pronto para isso, eu estou à disposição, eu vou fazer, pode ter certeza. Mas a gente precisa de dados concretos. Fazer a atualização falando, ó, saiu o GT dia tal, GT dia tal. Só isso, né? Fica um pouco mais difícil.
Algumas autorizações, elas, por outras localidades, não aqui de São Paulo, elas já foram emitidas e tem um ponto muito bom, né? Que elas voltam a ser como sempre foi as da Polícia Federal e como era do Exército no passado. Uma autorização de compra, você precisa colocar qual é o tipo de equipamento. Revólver, pistola, espingarda, carabina e qual é o calibre. Do mais, nunca foi necessário, só depois do CISGECORP que passou a ser necessário. Você colocar modelo específico, fabricante específico, qual vai ser o vendedor específico, né? A loja que vai te vender específico. E tem indícios que realmente isso vai voltar aos primórdios, que é o ideal. Você poder entrar com uma autorização de compra como um amigo que pediu uma autorização, fiz o processo para ele, meses para sair a autorização, saiu a autorização, aí a resposta foi: a gente não tem mais esse modelo, perde toda a autorização. Entendeu? Então, assim, poder entrar com uma autorização e ter a liberdade de continuar cotando aonde entrega mais rápido, onde faz um preço melhor, onde tem um pagamento melhor, é muito bom. Então, fica a dica aí, tá? Falando de datas de atualização CISGECORP, o vídeo vai ficar um pouco comprido, mas eu fiquei muito tempo longe de vocês e eu quero dividir isso com vocês. Vou tentar de tudo não ter edição para ainda ganhar tempo, tá? Então, falando de atualização CISGECORP, nós tivemos registro de CR emitido pela base de Minas Gerais a 12 bil, e a solicitação foi 30/5, e a única registro que a gente tem de CR emitido, tá? Fica aí. Se você tiver uma data diferente, algo melhor que isso, divide com a gente. Outra base, né? Divide com a gente. Autorização de compra, a gente tem registro que aconteceu por Itu e foi solicitada autorização de compra de arma em 26/4. Tem outro registro aqui também por São Paulo, 2RM, que a solicitação da autorização de compra de armas foi feita em 16/6 e ambas foram emitidas aí até o dia de hoje, 29/8. A gente tem registro de CRAF também. Por Guarujá foi emitido CRAF com solicitação em 4/6. Em Itu, a 2GACL, 2GACL, Guarujá é a primeira BDA, tá? Em Itu, a 2GACL, né? Foi solicitado o CRAF em 6/6 e foi emitido. Por Jundiaí, a 12GAC também teve solicitação que ocorreu em 2/6 e foi emitido. Por Lins, teve uma solicitação de CRAF em 25/6 e também foi emitido. Tem outro registro aqui de Ponta Grossa, Paraná, a 13 BIB. A solicitação do CRAF ocorreu em 16/6 e foi emitido. Ribeirão, eu tenho um registro aqui de Ribeirão que foi em 6/6 e foi emitido também. Eu tenho um registro por São Paulo, 2RM Ibirapuera, solicitação de CRAF que foi emitido e a solicitação ocorreu em 16/6. Então, essas são as datas que a gente tem de emissão de CRAF. Eu tenho um registro aqui para dividir com vocês também, que aconteceu na 2RM Ibirapuera, alteração, né, e atualização, alteração de endereço A. A solicitação ocorreu em 31/5 e foi emitido. Eu tenho registros também de 2 ou 3 inclusões ou alteração de segundo endereço de acervo, e foram todos indeferidos, e todos com a alegação de que, favor corrigir os dados solicitados. E aí primeiro foram restituídos. Aí você abria o campo de endereço solicitado, todo em branco, sumiu. E não dava para colocar de volta. E dessa forma, indeferiram o processo, dizendo que não foi cumprida a pendência. Mas a pendência não surgiu por conta dos solicitantes e muito menos pôde ser defendido. E elas foram indeferidas. Muita coisa foi indeferida, colocando uma frase de, olha, 10 dias para resposta. Poxa, nunca foi 10 dias, sempre foi 30, depois caiu para 20, agora virou 10. 10 dias a resposta ou continuar pela Polícia Federal. Então, uma saída pela direita, como falam, né? E teve uma exclusão de caça que eu solicitei via CISGECORP, não foi pasta física. Vocês sabem que a maioria eu fiz por pasta física, mas eu também consegui fazer uma exclusão de caça via CISGECORP.
A solicitação ocorreu em 16/6 e ela saiu por esses dias. Além de excluir a caça, ficou registrado no Sigma e já saiu o documento, o CR atualizado sem atividade de caça, que antes via pasta física saía só o CR físico, né? E continuava constando isso no SISGECORP. E essas são as informações que eu tenho para dividir com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Não consegui fazer algumas etapas de campeonato. Vou correr atrás e ver o possível que eu consigo fazer. Agora esse final de semana vai ser a última chance de fazer a 8ª etapa do Campeonato Nacional. E a gente vai lá, não vou conseguir fazer todas, vou tentar fazer o que for possível, mas a gente continua brigando pelo campeonato, em muitas das categorias. Agradeço demais o apoio de todos vocês, obrigado mesmo, do fundo do meu coração. E a gente se vê aí nos próximos vídeos, com atualizações, com respostas e com tudo mais. Espero que tenham gostado e que de alguma forma eu tenha ajudado. Fica ligado até os próximos vídeos. Aquele abraço.